Olá, os investimentos em florestas plantadas no Mato Grosso do Sul e no Brasil são uma boa expectativa de retorno financeiro, um bom investimento, mas a educação jurídica florestal é um fator de risco para essas atividades florestais e por isso vim até o evento Florestas Online tratar da educação jurídica com relação ao setor florestal. Primeiramente, gostaria de agradecer aos organizadores do evento Florestas Online, ao Mais Floresta e todas as mídias envolvidas. Um evento que trouxe aí, né, uma possibilidade da gente levar esses temas para todo o Brasil, né, com a participação de vários estados. É claro que quando a gente fala de legislação, há um enfoque muito grande nas questões regionais, mas eu vou trazer para vocês os aspectos jurídicos principais da educação jurídica florestal, com relação a florestas plantadas. Bom, o meu nome é Pedro Putini Mendes, eu sou consultor jurídico no agronegócio, sócio da PMA Advogados Associados, sediado aqui em Mato Grosso do Sul, e a gente atende também a outros estados. E, além disso, palestrante e professor de Direito Agrário. Minhas especializações são voltadas para essa área. E muito mais do que isso, sou pantaneiro com orgulho aqui da UANense, aqui de Mato Grosso do Sul. E é isso que me permite estar no campo e conhecer a legislação, é o que mais aproxima a atividade jurídica do produtor rural, da empresa rural. E, além disso, um pequeno comentário sobre consultoria jurídica, né, que eu acho importante dizer que a consultoria é um trabalho de compartilhar a informação. Porque a partir do momento que a gente compartilha informação, a gente aproxima as pessoas das leis, assim como aproxima as leis das atividades do agronegócio que se envolvem com as leis. Hoje em dia, as propriedades rurais não são mais apenas fazendas, né? As propriedades rurais são empresas e por isso existe esse cuidado, né, com o compartilhamento de informação para que garanta maior segurança jurídica aos negócios rurais. Por isso já fizemos mais de 40 palestras pelo interior do estado em temas de legislação ambiental, legislação trabalhista, organização patrimonial. Esse compartilhamento de informação é um trabalho de valor, porque assim é permitido que a gente forme um sistema jurídico adequado para os negócios rurais e a tomada de decisões é muito facilitada com esse compartilhamento de informações para que a gente chegue finalmente a tal da sustentabilidade, né? Uma coisa que tem sido buscada pelo agronegócio, um conceito que envolve aspectos ambientais, econômicos e sociais, e nesses três existe a legislação. Um exemplo disso, que é exigido do agronegócio, muitas empresas têm buscado certificações nacionais e internacionais para agregar valor, para gerar competitividade aos seus produtos. Exemplo disso é o selo Rainforest, do qual empresas multinacionais são certificadas, como a Eldorado, a Fibra, que atestam utilizarem-se deste e de outros selos de certificação na sustentabilidade, e isso envolve a legislação. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, para quem quiser, para quem tiver interesse em fazer investimentos no setor de floresta plantada no estado do Mato Grosso do Sul, desde anos passados, né, foram publicados já um plano estadual de florestas de Mato Grosso do Sul, mostrando que temos aqui solos adequados para o plantio florestal, além do clima e de toda a área que está disponível para o plantio. Bom, quando a gente fala em segurança jurídica e sustentabilidade junto, esses fatores não envolvem só aspectos ambientais, né? É importante tomar cuidado com as questões fundiárias, né, no momento de manter as matrículas atualizadas, os contratos de arrendamento, de compra e venda, os contratos de integração, que agora estão regulamentados por uma nova legislação. Além das questões fundiárias e contratuais, o que envolve a sustentabilidade e a segurança jurídica também são as questões trabalhistas, muito presentes, não só no setor florestal, como em outros muitos setores. Nas questões trabalhistas existe a exigência da adequação dos funcionários aos seus devidos contratos de trabalho. Os ambientes de trabalho precisam contemplar as normas regulamentadoras, a tal DNR, né, NR31,
e outras muitas NRs que prevêem também a utilização de equipamentos de proteção individual, dentre outros reflexos trabalhistas que atingem as atividades do agronegócio. Além disso, as questões ambientais, né, que a gente tem aqui já a exigência do CAR até o prazo de 31 de dezembro de 2017, prorrogável mais um ano, ainda não sabemos, mas com o CAR é feito o diagnóstico, né, dessas propriedades rurais, para verificar se existe o passivo, o ativo ambiental, o que fazer, né, com o manejo, até mesmo o manejo florestal, e as questões tributárias, né, onde a empresa rural deve se atentar. Mas tem gente que infelizmente só trabalha quando a legislação bate a porta, né? Então tem gente que trabalha somente quando acontece o chamado jurídico contencioso, o que não recomendo, porque daí o prejuízo já está formado, né? O trabalho contencioso é apagar incêndios. É uma coisa que o setor florestal realmente não deseja trabalhar com esse tipo de atitude. Mas vamos falar mais especificamente da legislação de floresta plantada, especificamente no setor florestal. Então, não será abordado florestas nativas ou a questão das carvoarias, não. Aqui no Mato Grosso do Sul, existem, eu contei assim 8 ferramentas, 8 criações jurídicas que é necessário uma atenção para o plantio de florestas, como são o cadastro eletrônico de pessoas físicas e jurídicas que desempenham atividade florestal, o CAF. Ele é trazido por uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente aqui do Estado. O cadastro técnico ambiental estadual, de uma lei estadual aqui, a 3.480, de 2007. Existem 2 taxas que são recolhidas por quem desempenha atividade no setor de floresta plantada, que são a taxa de controle e fiscalização ambiental estadual e também a taxa de transporte e movimentação de produtos e subprodutos florestais. Ambas essas taxas trazidas por uma lei estadual também. A mesma lei que eu citei com relação ao cadastro técnico. Além disso, o controle de origem anual, o controle de origem anual, esse é exigido pelo Código Florestal. Então é uma lei federal, serve para todos os estados. Mais 4 ferramentas jurídicas. O plano de suprimento sustentável, que é estadual, o comunicado de plantio, o informativo de corte e, além disso, a autorização ambiental de corte de floresta plantada. Olha o tanto de coisa que um investidor, um produtor, um empresário do setor de floresta plantada precisa se atentar com relação à legislação. Bom, primeiro, o Código Florestal, é uma lei federal, então vamos começar por ele. O Código Florestal, ele traz aqui uma vantagem para quem vai trabalhar com florestas plantadas, que é a isenção do PMFS, o Plano de Manejo Florestal Sustentável, para quem vai trabalhar com manejo e exploração de florestas plantadas. Isso está no Código Florestal, no artigo 32. Além disso, o plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas independem de autorização prévia, né? Mas aí exige aquele informativo anual ao órgão competente. Isso está no artigo 35. E além disso, é importante saber que o parágrafo 2º desse mesmo artigo 35, ele diz que é livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas, com exceção às áreas de preservação permanente e de reserva legal. Bom, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mais uma vantagem para quem quiser investir, uma facilidade da legislação é a resolução 17 de 20 de setembro de 2007, ela diz que essa atividade de florestas plantadas, ela independe de licenciamento ambiental. E além disso, inclui-se, né, na dispensa de licenciamento os plantios com finalidade de atendimento ao plano de suprimento sustentável, PSS. Bom, então está explicado aí com relação ao licenciamento aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Uma exigência aqui do estado é o comunicado de plantio. Talvez isso seja semelhante à legislação de outros estados, mas quando o empresário rural desejar fazer o plantio da sua floresta, ele vai ter que fazer esse comunicado, e quem diz isso é a Resolução 20 da Secretaria do Meio Ambiente. O interessado ele vai formalizar esse modelo de comunicado de plantio disponível no site do IMASU.
assim como o informativo de corte e também a autorização ambiental para o corte de floresta plantada, que são também exigências aqui do nosso estado, onde previamente ao corte da floresta plantada, o produtor ou a empresa deverá protocolar junto ao IMASU esse informativo de corte. Bom, além disso também, como eu disse, existe a necessidade do cadastro eletrônico de pessoas físicas e jurídicas que desempenham atividade florestal, o tal do CAF. E nesse CAF devem se cadastrar as pessoas físicas ou jurídicas que extraem, exploram, comercializam, utilizam, industrializam, que desempenham todas essas atividades relacionadas, esses verbos todos relacionados à atividade florestal aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, além do CAF, existe um outro cadastro, são dois cadastros, né? O CAF e o Cadastro Técnico Ambiental Estadual, que eu vou comentar um pouquinho para vocês. Esse cadastro técnico, ele é feito também pelas pessoas físicas ou jurídicas que se utilizem da atividade de florestas plantadas e se não se inscrever nesse cadastro. Há uma previsão na lei estadual de que pode ser punido com multa. Então, existe uma possibilidade no artigo 10 dessa lei estadual que temos aqui, a 3.480, de que seja punível com multa e vai depender do tamanho da empresa, podendo ir de 4,1 o FERM se for pessoa física, até 739 o FERM se for empresa de grande porte. O FERM é uma medida fiscal que varia, sofre atualizações e pode, então, implicar esse problema. Bom, falado sobre esses dois cadastros que é necessário fazer para desempenhar a atividade de floresta plantada, sobre aquelas duas taxas que tem que ser feito o recolhimento. A primeira delas, a taxa de controle e fiscalização ambiental estadual. Como que funciona essa taxa? Essa taxa ela é devida por trimestre de acordo com a receita bruta do empreendimento. Então, e caso o estabelecimento tenha mais de uma atividade, a taxa vai ser relativamente apenas a uma delas, pelo valor mais elevado. Essa taxa ela é devida no último útil de cada trimestre do ano civil. O recolhimento tem que ser efetuado até o quinto dia útil do mês. E aquela taxa do IBAMA e as taxas municipais, o que acontece? Se o Estado tem uma taxa como essa, mas já existe uma taxa do IBAMA, ou as taxas municipais. Com relação à taxa do IBAMA, a lei federal que prevê, que é a 6938 de 81, ela diz que serão isentados do pagamento das taxas estaduais, né? Em reais, correspondente a 60% daquela taxa federal. Então, é uma isenção parcial aí com relação a essa coincidência das taxas. E com relação às taxas municipais, essas, por sua vez, já não correspondem crédito para fazer esse abatimento. E apenas para comentar, existe essa possibilidade de que os municípios façam a legislação sobre as suas florestas públicas e por isso pode haver a existência de uma taxa como essa. Bom, fora a taxa de controle, existe aquela também sobre transporte e movimentação de produtos e sobre subprodutos florestais, que também deve corresponder ao recebimento regular desses produtos até o volume correspondente ao valor pago da taxa. Então, é uma conta aqui que é feita pelo órgão ambiental estadual para tarifar esse transporte. Bom, sobre o relatório anual da matéria-prima florestal. Isso é uma exigência estadual da Lei 4163 de 2012. E esse relatório ele é exigido, ele deve ser informado anualmente para o órgão ambiental competente, no caso aqui o IMASU, aqui do Mato Grosso do Sul. Bom, dito isso, outras questões jurídicas relevantes, a gente sabe aqui que com relação a esse relatório é simples, vocês podem até acessar o site das empresas, das multinacionais que estão instaladas aqui no estado. Vocês vão notar que tem um relatório bem completo sobre as atividades, o tamanho, o volume da atividade florestal que está lá nessas empresas.
Então é interessante pesquisar para saber essas informações e entender a legislação na prática. Então, além disso, já indo para os finalmente aqui da questão jurídica, é importante não esquecer, então, do que eu comentei no início da apresentação sobre outras questões jurídicas, como, por exemplo, as questões fundiárias e contratuais. O que eu quis dizer com segurança jurídica nas questões fundiárias e contratuais? O empresário ou produtor rural, ele deve possuir documentos de comprovação da produtividade da sua propriedade, né? Como, por exemplo, a CCIR, as notas fiscais, a inscrição estadual de produtor, com relação à posse, à propriedade da terra mesmo, a prova dominial, que é a matrícula do imóvel. A gente sabe que muitas vezes existe um custo elevado para manter, para realizar todos aqueles registros na matrícula, mas é estritamente necessário. Com isso, também existe a necessidade do georreferenciamento para aquelas áreas acima de 250 hectares, a legislação já é bem antiga. O cuidado nos contratos de arrendamento, de parceria, porque é no momento que as regras são traçadas, as cláusulas são feitas, que as condições de uso da terra, no uso sustentável dos recursos naturais e tudo mais, são colocadas no papel. Então não adianta utilizar-se de modelos contratuais frágeis. É importante tomar cuidado com os contratos que são feitos na propriedade rural para exploração da atividade. E com isso tudo, o que vai fechar esse ciclo na segurança jurídica com relação às questões fundiárias e contratuais vai ser o planejamento patrimonial de tudo isso para pensar numa possível modulação aí, né, de pessoa física para jurídica, a formação daquele complexo empresarial que se chama holding. Então, tudo isso só é possível se houverem esses documentos que vão garantir a segurança jurídica nas questões contratuais. Nas questões trabalhistas, eu tenho um exemplo ainda mais alarmante, um exemplo mais grave, que é uma alteração que foi feita na Constituição Federal em 2014, que no artigo 243 da Constituição agora fala que nas propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde for encontrada exploração de trabalho escravo, essas terras poderão ser expropriadas e destinadas à reforma agrária ou programas de habitação popular sem qualquer indenização ao produtor ou à empresa. Então, embora o conceito de exploração de trabalho escravo ainda não esteja definido em lei, porque existem já um ou mais projetos de lei no Senado para tentar definir esse conceito, há um perigo de que a fiscalização, no momento de fazer aquele checklist sobre os equipamentos de proteção individual, os padrões de alojamento e de circulação ali dos funcionários, possa encaminhar isso a um órgão fiscalizador, isso chegue ao judiciário e o produtor ou a empresa seja penalizado por questões trabalhistas, chegando ao ponto, né, mais alto dessa questão, que é a perda de uma propriedade por questões trabalhistas. Então é muito importante tomar cuidado com a tal da NR, né, as normas regulamentadoras. É importante certificar-se, né, no momento da entrega dos equipamentos para os funcionários, né, certificar-se por meio de documentos que está sendo entregue aquele equipamento, fazer uma gestão mesmo, uma gestão jurídica, uma gestão de projeto em cima dessa propriedade para certificar que os funcionários sabem o que eles estão fazendo ali, a exigência das normas com relação às atividades que eles estão fazendo, para evitar, né, que chegue a um ponto desse. Nas questões ambientais, que também é importante observar, né, quando eu falei que a sustentabilidade é exigida pelo mercado nacional, pelo mercado internacional, o que temos aqui na nossa legislação ambiental, né, que é importante o produtor e a empresa rural tomar cuidado. O principal deles é o CAR.
O CAR, para quem não sabe, né, ele já está presente no Código Florestal desde 2012, mas somente em 2014 é que o Ministério do Meio Ambiente decretou a vigência do prazo de 1 ano, prorrogado mais um, que veio a terminar, era para terminar agora em maio de 2016 e acabou sendo prorrogado por uma medida provisória, com essa possibilidade de ir até 2018. Esse cadastro é aquele que tem finalidades apenas ambientais, né, de saber a utilização dos recursos naturais daquela propriedade, da reserva legal, da área de preservação permanente, da área de uso restrito, como aqui no Mato Grosso do Sul temos o bioma pantanal. Mas a intenção do cara é essa, e é uma cautela ambiental que toda empresa rural, produtor deve ter. E no momento de fazer esse cadastro também é possível descobrir, né, a existência de ativos ou passivos, como eu disse anteriormente, e esses ativos poderão ser negociados por meio de cotas. O que são esses ativos, né? São os excedentes, a sobra, né, de uma reserva legal para ser negociado com propriedades que não têm, desde que seja dentro do mesmo bioma e todas aquelas regras. E além disso, o CAR vai poder verificar a possibilidade da revisão daqueles termos de ajustamento de conduta, porque no momento que faz o CAR tem que ser informado sobre um termo de ajustamento de conduta. Se ele tiver em regras anteriores, de legislação ambiental anterior, é possível, né, dar uma analisada na viabilidade jurídica desse TAC para adequar ele às regras novas. E as consequências de não atender a essas obrigações ambientais que eu falei até agora são ambientais, por conta da fiscalização, de multas e tudo mais. Também penais, a lei de crimes ambientais ela prevê penalidades para quem não cumpre essas obrigações ambientais. Tributárias, porque no momento de fazer ITR, que inclusive alerta aos profissionais da área, aos produtores, às empresas, que já está aberto o prazo para declaração de ITR, desde o dia 22 de agosto até o dia 30 de setembro. No momento de fazer o ITR, é entregue aquela ata de declaração ambiental, onde são declarados reserva e APP. Por enquanto é isso que vai abater essas áreas no ITR, mas futuramente quem vai fazer o abatimento dessas áreas de interesse ambiental do ITR será o CAR. Então está aí mais uma importância do CAR. E além disso, consequências financeiras, né? Quem necessita de crédito rural futuramente vai ficar impossibilitado de fazer essa negociação junto aos bancos por conta de uma obrigação ambiental. Bom, encerradas as questões ambientais, também deixo algumas reflexões para o empresário rural sobre as questões tributárias, porque existem formas jurídicas e tributárias na atividade rural, dependendo de quem estiver exercendo essa atividade, seja pessoa física, empresário individual ou sociedade empresária. Em cada uma dessas modalidades haverá uma forma de tributação diferente. Na primeira delas, na pessoa física, né, a gente sabe que a tributação utilizada é a tabela progressiva mensal. Para a empresa individual e para a sociedade empresária, a forma de tributação pode ser pelo Simples Nacional, que reduz muito, simplifica a tributação. Também pode ser por lucro presumido e lucro real. Isso para a empresa individual e para a sociedade empresária. E onde que isso vai implicar, né? Essas opções, essas formas de tributação, a modulação de empresas vai implicar na tributação, porque é possível citar aqui mais de aproximadamente 10 impostos que vão ser simplificados com uma boa gestão jurídica sobre essas propriedades. Há exemplo do ITBI, aquele Imposto sobre Transmissão dos Imóveis, o ITR, como eu falei agora há pouco, o ITCMD, no caso de empresas familiares, né, que vai incidir no momento de uma sucessão, o próprio Imposto de Renda, a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS, COFINS e o ICMS. Esses últimos, né, ou seja, o Imposto de Renda, a CSLL, o PIS, COFINS e o ICMS são todos simplificados através do Sistema Simples Nacional. Bom, um exemplo ainda com relação à questão do ITR, por que é importante a empresa rural, né, seja no setor florestal ou em qualquer outro setor,
tomar cuidado com as avaliações é que essas avaliações estão sendo um pouco conturbadas depois da possibilidade de convênios municipais, que aqui no estado de Mato Grosso do Sul, todos os municípios já são conveniados, abrindo a possibilidade que eles fiscalizem, avaliem e cobrem os tributos. As avaliações estão sendo muito debatidas entre os produtores e a fiscalização, porque antigamente o valor de terra nua utilizado era o do INCRA, e agora as prefeituras estão contratando empresas por meio de licitação para alimentar o sistema de preços de terras, o SIPT, com valores de terra nua que eles entendem adequados. Isso está gerando distorções muito grandes, porque o produtor ou a empresa rural estava declarando com a avaliação que entendia devida, o imposto territorial rural ele é declaratório, e agora essas informações estão sendo auditadas por meio dessas empresas. E um exemplo disso é que, eu vou citar aqui numa tabela que varia em área total em hectares por grau de utilização. Em uma propriedade rural de 1.000 até 5.000 hectares, que tiver o seu grau de utilização maior do que 80%, o valor da terra nua vai ser multiplicado por uma alíquota de 0,30%. Já se esse grau de utilização for até 30% nessa propriedade de 1.000 a 5.000 hectares, a alíquota vai ser para 8,60%, podendo chegar até 20% se for uma propriedade acima de 5.000 hectares que tenha seu grau de utilização menor que 30%. Mas isso é muito difícil porque o agronegócio sofreu uma grande revolução tecnológica, então a questão o termo latifúndios a gente já não encontra mais. É difícil ver uma propriedade rural com esse baixo grau de utilização, mas serve como um alerta, né, sobre as questões tributárias, o ITR, que pode gerar um impacto financeiro aí para o produtor rural, a empresa rural, se não possuir o seu valor de terra nua bem avaliado e se não possuir documentos que comprovem bem o seu grau de utilização. Bom, então essas são as questões jurídicas mais relevantes que trago com relação a qualquer atividade do agronegócio, dando um enfoque com relação à legislação na floresta plantada aqui no estado de Mato Grosso do Sul, onde os investidores são muito bem-vindos, observados todas essas normas. Então essa reflexão que eu deixo sobre a legislação, né, vocês ainda acham que não precisa conhecer um pouquinho mais sobre legislação para trabalhar no agronegócio, seja na floresta plantadas ou qualquer outro setor? Então são muitas normas, muita coisa para observar. E é importante a gente passar essa mensagem, né? A consultoria ela compartilha essas informações, porque é importante que o produtor ou o empresário rural passe essas mensagens de que não só produzimos com qualidade, como também produzimos com sustentabilidade, né? E essa sustentabilidade é uma mensagem muito positiva, embora o conceito tenha sido por muito tempo distorcido entre questões ambientais, entre um pouco de ideologias, mas a sustentabilidade é nada mais do que isso. É a observância desses aspectos da questão jurídica. Sabemos que 625 bilhões de toneladas é o estoque de carbono nas florestas do mundo e 582 bilhões de toneladas é o volume de carbono emitido pela humanidade desde a pré-industrialização. Então, olha as mensagens que o setor florestal pode levar à população com relação à sustentabilidade, né? Então, até gostei bastante de uma mensagem deixada pelo presidente da FIBRA em um daqueles relatórios anuais, acho que foi de 2015, o desafio de gerar valor, né? Então, a geração de valor é isso, passar mensagens positivas com relação à produção, porque não adianta só produzir, mas tem que saber se comunicar. Estamos inseridos, né, em uma geração muito mais people to people do que business to business, do que B2B. Então é importante que as pessoas possibilitem essas conexões. Até mais uma vez eu reforço os agradecimentos e a importância de um evento como o Florestas Online, que possibilita
né, esse contato, essa interação entre pessoas do país inteiro. Façam contatos entre os participantes do Congresso, encaminhem suas perguntas, seus questionamentos, e é assim que, com o engajamento de profissionais qualificados no nosso agronegócio, a gente vai criar esse elo de confiança e as pessoas vão construir essas pontes para o Brasil inteiro e a gente vai conseguir melhorar, né, o nosso agronegócio. Sejam sempre bem-vindos nas nossas redes sociais. Existem muitos vídeos como esse falando sobre questões jurídicas no canal do YouTube, no canal Rural Saber também da Rural Centro e nas mídias sociais, né, no Facebook, no LinkedIn. Quem somos, né? A PMA Advogados é composta por 3 sócios, mas temos uma equipe de pessoas, de consultores jurídicos para atender as necessidades do agro e trabalhar com essa ideia de compartilhamento de informação através de treinamentos e cursos sobre as questões jurídicas, tanto na questão de segurança patrimonial no agronegócio, né, quando eu falei de questões fundiárias, empresariais, ambientais, também sobre cadastro ambiental rural, sustentabilidade, NR31 e daí por diante. Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros, por isso eu parabenizo a todos que estão presentes, assistindo ao evento. Desejo sucesso a todos os participantes, a todos os congressistas e palestrantes e agradeço e deixo os nossos contatos à disposição. Muito obrigado.